Muito boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo, 9h04, atrasamos 4 minutinhos aqui. Temos baixas hoje por causa da chuva e da falta de internet local. Vamos ver se o pessoal consegue chegar. Mais uma sessão do Tribunal da Liberdade, hoje com um convidado especial que vai se apresentar já já para nós. O tema de hoje, moedas devem ser controladas pelo governo? Mas quem não conhece o canal, o programa, o Tribunal da Liberdade, é um programa idealizado pelo nosso amigo Alexandre Lima. Ele é transmitido... Ele é transmitido simultaneamente nos canais do pessoal participante. Essa semana, hoje, no caso, ele é transmitido aqui no meu canal, com relatoria do Mauro Mendonça, o canhoto armamentista. Vou abrir a possibilidade do pessoal, se alguém quiser falar alguma coisa, se apresentar já... alguém tem algo a dizer antes de nós prosseguirmos com o tribunal? Manda bala. Vai lá, Mauro. Muito boa noite a todos, espero que todos estejam muito bem, em segurança aí nos seus lares. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui nessa live agora, nos assistindo, que compartilhe o link dessa live, porque hoje nós trouxemos um convidado muito especial, esse camarada aqui, ó, tá? Que daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, inclusive atendendo a pedidos da nossa audiência. Eu fui lá, conheci o Renato, e ele aceitou o convite de estar aqui conosco. Antes de começar, Felipe, eu quero só já agradecer ao Renato por ter prontamente atendido o meu convite. Renato, muito obrigado. Tá? E daqui a pouco nós vamos passar a palavra. Enquanto isso, pessoal, que nós estamos nos momentos iniciais, compartilhem essa live nos seus grupos de WhatsApp, porque os clubes de tiro, os amigos do tiro e, principalmente, pessoas de fora da nossa bolha precisam conhecer sobre o tema. Bora lá. Obrigado, senhor presidente. Exatamente isso. Lembrando que, como eu falo em todo começo de live, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, tá? O link do canal de todo mundo tá aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que a plataforma não curte o nosso tema, não curte o nosso assunto e eles não fazem esforço algum para esconder esse tipo de sentimento, por assim dizer. Então, curtam os canais, apoiem os canais, deixem seus comentários, interajam com os canais. Isso é extremamente interessante, extremamente importante para que a nossa cultura continue viva, para que o trabalho continue sendo realizado e para que o trabalho realizado tenha qualquer tipo de efeito, tá? Compartilhar, curtir, interagir é extremamente importante para a sobrevivência desses canais, tá? Bom, se ninguém tem mais nada a dizer, eu vou deixar o nosso amigo aqui, deixa eu colocar aqui, isso, o nosso amigo Renato Amoedo, eu vou deixar que ele se apresente e já faça a introdução ao tema dele. Por favor, Renatão, a palavra está contigo, se apresenta para a galera aí que não conhece você e, por favor, introduza o tema. Meu nome é Renato, eu sou autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill. Tem gratuitamente na internet, tem gratuitamente no Kindle, tem gratuitamente em várias redes sociais, Rumble, Odyssey, YouTube, no L de Liberdade, tem ditado, inclusive, se o cara não souber ler, for cego, ele também pode ouvir o livro gratuitamente. E eu faço participações tentando evangelizar, tentando trazer a verdade e a vida às pessoas num momento de desesperança do nosso país. Eles me chamaram aqui para falar sobre se a moeda deve ou não ser controlada pelo governo. A questão é que DVC é uma questão filosófica, né? Tem inclusive a guilhotina de Rumi, né? Que o DVC não pode gerar C e o C não pode gerar DVC. O que significa isso? Que o que é DVC não influencia na realidade, nas coisas que são, né? Que enunciados prescritivos e normativos não se influenciam mutuamente. Então, os governos, eles criam moeda. Eles criaram moeda várias vezes na história da humanidade. Inclusive tem ciclos, né? Tem ciclos intergeracionais de escravos, de guerreiros, de pregadores e de comerciantes. E nós estamos no ciclo generacional dos escravos. E que a maioria das pessoas se comportam como escravos da própria natureza. Jesus disse que a maioria vai para o inferno, né? Que a casa de meu pai, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Aristóteles, Platão, 500 anos antes de Cristo, diziam que a maioria era escrava pela própria natureza, que são aqueles que estão melhores como escravos do que se eles fossem livres. E hoje, a maioria das mulheres se comportam como crianças. Você tem como comparar uma mulher de hoje com uma mulher de outra geração. E a maioria dos homens se comportam como mulheres. Mas isso não é só um problema da nossa geração. A questão é que, se você olhar o The Fate of Empires, qualquer obra que trate de ciclos intergeracionais,
toda vez que você dá poder ao Estado de criar moeda, não se pode dizer criar dinheiro, porque dinheiro é reserva de valor. Se alguém pode criar, ele não é reserva de valor. Não. Na hora que você dá o poder ao Estado de criar moeda, ele só faz isso através do legal tender. Há 100 anos atrás, uma nota de dólar nos Estados Unidos dizia isso é equivalente a X grama de ouro. Hoje em dia, tem escrito na nota de dólar, this is a legal tender valid for private and public obligations. O que significa isso? Curso forçado. As pessoas são obrigadas a aceitar esse papel ou vão presas, não é isso? Então, a questão não é o que deve ser. O mais importante é discutir o que é. O que acontece quando estados criam dinheiro. Eles criam dinheiro ao oblivion. O Estado cresce até o seu colapso. O que foi aconteceu com Roma? A Roma do Ocidente caiu 1000 anos antes de Roma do Oriente, porque ele diluiu o dinheiro e ele passou a criar dinheiro desvinculado de prata 1000 anos antes. Grécia, Roma, até a Alemanha nazista, os países quando desvinculam as suas moedas de qualquer tipo de reserva de valor, como a Venezuela, como a Argentina está fazendo agora, dilui a moral, a moral colapsa, as famílias colapsam, todo país que entrou no comunismo despencou a fecundidade abaixo do nível inclusive a gente está em colapso societal. O Brasil em 10 anos vai ter mais velho do que criança, em 20 vai ter de 3 a 6 vezes mais velho. Se você for lembrar, um livro, inclusive, vendeu muito no Brasil, 1808, que fala da vinda da família real ao Brasil. Goethe, que é o principal autor lá da Alemanha, escreveu uma peça chamada Fausto. Foi inclusive o que você estava falando, que eu bati um papo com Fausto Botelho. E Fausto fez um pacto com o diabo. E o diabo ensina ele a criar a moeda fiduciária, que você escreve um papel dizendo que vale tesouro. Então, há 200 anos atrás, muito antes do mundo adotar a moeda fiduciária, a intelectualidade já compreendia que isso era um mecanismo do diabo. E por quê? Porque a Bíblia afirma que tudo que existe nesse mundo pertence a Deus, que é a verdade. O reino do diabo é a mentira. E a moeda fiduciária é a mentira. Porque a principal obra, por exemplo, do professor Olavo é o Jardim das Aflições. O que você aprende no Jardim das Aflições? Você aprende que o Estado cresce, é o que o pessoal da economia chama de lei de Wagner, que o Estado cresce infinitamente. E toda corrupção advém da dissociação de controle e propriedade. Uma pessoa simples, o cara da roça, seu bisavô, sabia que o olho do dono é que engorda o gado. Se você deixar uma coisa dos outros na mão de um terceiro, ele não vai tratar como se fosse dele. Quando você dá o dinheiro de imprimir, quando você dá ao Estado o dinheiro de imprimir uma moeda soberana, que não tem nenhum limite, não tem lastro, não tem porra nenhuma, como o real, o dólar, o euro, o interesse dele é de valorizar ou desvalorizar aquela moeda. O Estado brasileiro é devedor ou é credor em reais? Ele é o maior devedor de reais que existe. Ele deve os títulos em real, ele deve salários em reais, ele deve obrigações em real, ele deve passivo autorial em real. Então, o maior interesse dele é desvalorizar a moeda. E quando você desvaloriza a moeda, você empobrece as pessoas. O governo arrecada hoje muito mais de senhoriagem, da remuneração pelo monopólio da diluição da moeda, do que, por exemplo, de tributos. Existem 3 maneiras do Estado arrecadar. O Estado pode arrecadar aumentando tributos, só que isso tem limite. Depois de um certo alíquota, você arrecada menos. Se imposto de renda fosse 100% ou 110%, ninguém ia trabalhar legalmente, não é isso? Se endividamento também. Quanto mais você se endivida, o custo de endividamento é exponencial. A terceira maneira do Estado se enriquecer, se ele imprimir a própria moeda, é a diluição. A gente fez guerra com Portugal, teve a Inconfidência, morreu um monte de gente, por causa do quinto, que era você pagar uma vez 20% para o ouro circular como moeda. Hoje, você paga 20% de sua riqueza ao ano. Porque o governo imprime, em média, nos últimos 10 anos, mais de 20% de reais ao ano. E o governo diz para você que a inflação foi 5, ele te dá 6 ou 7, e na verdade você perdeu 13 e te vive em regime de juro real negativo, e você ainda paga imposto sobre isso. Vou dar um exemplo. Quando o Plano Real começou, a gasolina custava 22 centavos e o ouro custava 10 reais o grama. Quanto é que custa um grama de ouro hoje? Mais de 300 reais. Se você tinha um grama de ouro em 94, comprou por 10 reais e vendeu hoje, você vai pagar quanto de imposto de renda? Você vai pagar imposto de renda sobre 320 reais, sobre mais de 90% do valor. E quanto você ganhou em termos reais? Você não ganhou nada. Você não ganhou nada nem em ouro, e em termos reais menos ainda, porque o poder de compra do ouro caiu, porque o ouro foi desmonetizado. Esse é o resultado de você dar o poder. Todas as vezes que alguém tiver um poder, como é que o Lord Acton, não é isso? Poder corrompe. Poder absoluto corrompe absolutamente. O poder de imprimir dinheiro é o poder de determinar o valor de todas as coisas na sociedade. E todas as vezes, sem exceção, além de diluir a moral, além de fazer a sociedade, a maioria virar parasitas, além de você transformar homens em mulheres e mulheres em crianças, 100% das vezes que você deu ao governo o poder de imprimir moeda, o Estado cresceu até o colapso da sociedade. O Estado no século XX, como explica lá o livro do Olavo, o Jardim das Aflições, atingiu... os governantes hoje um prefeito tem mais poder do que o imperador do passado, porque não existiam os meios tecnológicos, nem a possibilidade de controle. Hoje, numa cidade interior, se você não tiver amizade com o prefeito, você não consegue operar uma barraquinha um carrinho de pipoca, não é isso? Você não precisa de alvará, de autorização legal e tudo mais. De onde vem esse poder todo?
do controle dele da moeda. Sem o controle da moeda, não existe o controle da educação, não tem o controle de armas, ele não tem como financiar um Estado desse tamanho. As guerras mundiais são consequências diretas da transformação da moeda em fiat, da expropriação do ouro dos Estados Unidos na década de 30, da criação do Fed, e a última etapa foi o final da janela de ouro em 71. Inclusive, a tecnologia da humanidade está estagnada, a moralidade está sendo destruída, porque não existem mais moedas que não sejam fiduciárias, desde 1971. Aí se diz, o Bitcoin é um experimento. Mas o Bitcoin é um experimento que ninguém sabe qual é o resultado. As moedas fiduciárias também são um experimento. E já foram tentadas centenas de vezes, e 100% das vezes elas viraram pó. Na minha infância, a moeda mais segura do mundo, de menor inflação, nos últimos 50 anos, tinha sido o marco alemão. Se tiver 1 bilhão de marcos alemães em casa, isso não vale mais nada, não é isso? Quem não compreendeu os conceitos que eu estou usando aqui, quem não entendeu o que é senhoriagem, quem não entendeu o que é juro negativo, quem não entendeu esses conceitos que eu estou dizendo, eu recomendo altamente ler o livro Bitcoin Red Pill. Um outro problema, além da questão do controle de propriedade, são os axiomas. Tem axioma de Klein, tem axioma de Jensen, que demonstram que não existe interesse público. Na verdade, o interesse que existe é privado. Quais são os axiomas de comportamento? É que os contratos são imperfeitos e que os agentes são imperfeitos. Toda vez que você dá poder absoluto a alguém, vai ter corrupção absoluta. E você dá a algum ente, especialmente um governante, que é uma pessoa que, além de não ser dono, ele não vai ser daqui a 4 anos, ele não tem apenas a motivação de roubar, mas ele tem a motivação de roubar muito rápido, não é isso? Porque ele vai sair da mamata em poucos minutos. Então, a questão é essa. Você dá ao Estado o poder de imprimir moeda, você dá ao Estado o poder de escolher os amigos dele para ganhar dinheiro. Hoje, a gente não vive um sistema capitalista. Tem nada de capitalismo no nosso mundo. É puramente os Estados Unidos, a Europa, qualquer país que imita moeda fiduciária, é um país fascista. Como que consiste o fascismo? Tudo pertence ao Estado. Foi o que eu falei. Em uma cidade de interior, não tem um pipoqueiro na cidade que não tem um alvará, senão ele vai lá, o rapa, né? Rapa que chama, dá porrada e toma o negócio de pipoca dele. Não tem um camelô no Brasil que não faça parte da estrutura estatal. Isso só existe graças ao esquema da moeda fiduciária. Sem moeda fiduciária não existiria Petrobras, não existiria BNDES dando dinheiro a Americanas, que vai dar o calote agora, não existiria essas merdas todas, o governo não ia gastar mais do que arrecada, porque simplesmente se ele gastasse, ele não ia ter como pagar o juiz, e não ia ter como aumentar o tamanho dele. Né? Os clássicos, os caras que criaram a Constituição Americana, os pais fundadores, eles entendiam que existia um slippery slope, né? Que existia um limite, que se o Estado passasse, não tinha volta. Né? Hayek, por exemplo, talvez o único economista de verdade que ganhou o Nobel no caminho da servidão também explica isso. Né? E qual é esse limite? É o welfare. Todos os estados sociais que foram feitos foram satânicos e terminou com a maioria das pessoas prostituindo, morte de milhões de pessoas. Teve o Estado Social no México. Quem quiser ver o filme dos cristeiros lá vai ver como morreu 1 milhão de pessoas. Teve Estado Social na Alemanha. Foi prostituição em massa de classe média e tal, comércio de criança, hiperinflação, as pessoas colapsando. E agora o Brasil foi o último grande país a adotar o Estado Social e vai experimentar, tende a experimentar o mesmo, né? Ficou claro Muito que era bom. senhoriagem, juro negativo, que você está renunciando ao patrimônio. Um bom exemplo é o seguinte, para vocês entenderem que o percentual de inflação oficial é mentira. A inflação aumenta da base monetária. O quanto os preços das coisas aumentam no supermercado não tem relação direta. Inclusive, essa diferença, o fato do governo imprimir 22% mais reais por ano em média e as coisas aumentarem 5 ou 10%, essa diferença é o ganho de produtividade. Você está vivendo uma sociedade que está aumentando tecnologicamente. O natural é que as coisas ficassem mais baratas, não é isso? A gasolina hoje é mais barata que 94? Que era 22 centavos? Por que a gasolina não é mais barata? Porque o governo se apropriou a esses ganhos tecnológicos. E enquanto, além dessa apropriação, ele ainda tirou a riqueza das pessoas que confiaram nele, que tiveram real na mão, não é isso? Os otários que dormiram com real no bolso, não é isso? O dinheiro, o Estado poder imprimir mais moeda é a possibilidade do Estado fazer um default branco, dar um calote branco. Ele não cumprir materialmente com suas obrigações, que é exatamente o que o Estado faz. Minha mãe recolheu a vida inteira de 20 salários mínimos e aposentou com 3, não é isso? É isso que vai acontecer com vocês. Você acha que o Estado vai pagar a previdência que promete a vocês? Não vai. Por quê? Porque ele pode imprimir dinheiro. Ele vai dar um cheque de 1 trilhão de reais zimbabuanos, ou agora vai juntar com a Argentina, né? Bolívares zimbabuanos, né? Mulas, não é isso? Moeda da lá, e acabou. Ele pode imprimir à vontade e isso não vai valer nada. É isso, esse é o resultado inexorável das centenas de experiências que nós tivemos com moeda fiat. Se você não entendeu o que é senhoriagem, entenda de novo esse exemplo que eu dei. Se você aceitar que a inflação é o aumento do mercado, você está renunciando ao governo todos os ganhos de escala e tecnológicos.
Se seu pai e se seu avô fizessem isso, você certamente nasceria em uma casa sem energia elétrica. Meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Meus pais nasceram em casa sem televisão, que hoje seriam considerados menos do que miseráveis, que hoje em dia o miserável da favela tem celular em casa, não é isso? Que não tinha computador na casa que eu nasci. Maravilha. Muito bom. Ô, Canhoto, o cara é mais apaixonado do que nós, cara. Gostei. Muito bom. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo relator. E lembrando, viu, Renatão, que por questão de ordem, a palavra é sempre devolvida quando necessário for, tá? Reservamos-nos o direito de manter a palavra e retornar a cada momento quando necessário. Mauro, tá contigo, meu amigo. Vai lá. Digamos assim, não o seu voto, mas a sua explanação para convencer as pessoas. Bem, a minha explanação foi trazer o Renato para fazer para mim. Então, o meu voto já está concluído. Renato, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, de mais uma vez ter aceitado prontamente esse convite. Pessoal, Renato é essa figura em todo o vídeo que você vê o Renato falar. Vocês vão ver o Renato falando assim a 300 km por hora e um monte de coisa e um monte de informações pela primeira vez na vida. Quem for rever esse vídeo não vai rever em 2x, vai rever em meio de velocidade. Que realmente é muita informação, em 10 minutos ele joga um mundo de coisa para a gente. Recomendo o livro dele, tá? Tem um link no YouTube, depois eu vou colocar lá no meu post, inclusive lá no Instagram, no final dessa live, eu vou colocar. Para quem não gosta de ler, tem audiolivro, cara, com uma voz sensacional, que é da Babi Yoda, né? Babi Yoda, uma voz que ela empresta a voz para o mundo libertário. E voltando aqui agora para trazer para o tema, o que eu penso? Bem, eu penso que governos não deveriam sequer existir, né? Para mim, eu sou completamente favorável a um Estado mínimo, de preferência inexistente, embora a gente sabe que no atual contexto isso é tão utópico quanto acreditar que um comunismo vai dar certo. Entretanto, tem uma coisa que me incomoda bastante. O poder do governo emitir moeda é simplesmente o maior poder que o governo tem. Claro que se a gente não continuar com a arrecadação, o governo quebra muito rápido, mas nós vamos quebrar junto com ele. E por que é que eu tenho esse conflito interno aqui, que eu brigo todos os dias, em relação ao controle da moeda? Porque, poxa, o governo ele é eleito pelo povo e, por eleito, entenda-se, contratado pelo povo, tá? O mecanismo de contratação é o voto. A gente contrata ali pela maioria para definir quem serão os dirigentes, quem vão definir as regras ali do jogo junto conosco. E nós podemos aceitar ou não aquelas regras, nós podemos aprovar ou não aquelas regras, e nós podemos estar satisfeitos ou não com a prestação de serviço daquele governo contratado. O problema é que nós conseguimos hoje ter uma visão tão descolada do que é Estado e a gente esquece da principal palavra de quem é funcionário público, que não é funcionário, é servidor público. Ele está ali para nos servir, né? Ou seja, ele está ali para atender a população. E todo governante nada mais é do que um servidor. E quando ele vai mal, ele devia ganhar pouco dinheiro. Quando a gente vai mal nos negócios, a gente ganha pouco dinheiro. Quando a gente vai bem, a gente ganha mais dinheiro. E aí vem o governo e fala assim, opa, esse mês você se deu bem? Me dá mais dinheiro aqui. Para quem? Para converter esse suado dinheiro, e olha que eu nem estou falando do conceito da moeda fiat, né, da moeda fiduciária, nem isso. Eu estou falando simplesmente porque o papel, eu posso escrever um papel aqui agora e falar assim, ó, isso aqui vale 10 fazendas, que o que faz esse valor aqui, né, ser aceito na sociedade é a confiança. A origem de qualquer dinheiro, ela parte da premissa da confiança. Porque o sal, na época, não valia nada. O ouro ainda vale alguma coisa por causa da sua raridade, mas a partir do momento que você não dá valor nenhum para ele, ele vale nada. O próprio Bitcoin, que começou lá para 2010, por aí, o Renato, é mais ou menos isso, né? 2010 ali, não, vamos colocar aí há mais de uma década. Eu lembro quando começou,
porque eu sou da área de tecnologia e o pessoal começou a conversar sobre a tecnologia por trás do Bitcoin. O Bitcoin hoje só vale o que vale porque o mercado confia que aquele ativo vale aquilo. Tá? O valor das coisas ele tem a ver com o quanto a sociedade dá de valor para aquilo. Em termos de moeda fiduciária, isso não acontece. Porque hoje, uma coisa que custa um bem imóvel qualquer, que custa um valor, ele é gradativamente desvalorizado, porque o cara que controla o dinheiro cria mais dinheiro. Quanto maior oferta de dinheiro no mercado, mais altos os preços ficam. Inclusive, esse é a fonte da inflação. Muita gente acredita que a fonte da inflação é a ambição humana, são aumento de gastos e etc. Só os gastos do governo. Porque o governo aumenta gastos, ele imprime mais dinheiro. Se ele imprime mais dinheiro, tem mais dinheiro no mercado. Tendo mais dinheiro no mercado e a mesma quantidade de produtos, é natural que as pessoas peçam mais dinheiros aí. Tá? Posso em nome da ordem? Pelas mesmas coisas. Pode pedir em nome da ordem aqui? Como é que advogado pede para interromper o juiz em nome da ordem? Como é? É pela assim ordem. Que faz no tribunal? Pela ordem, em nome da lei, não é isso? O Estado ele também pode aumentar a base monetária sem aumentar o gasto dele. Porque os bancos, eles também imprimem dinheiro com o negócio da reserva fracionária. Uma das coisas que você... Quando você dá o dinheiro, dá ao Estado o poder de criar a moeda, você também dá ao Estado o poder de tabelar preços. Inclusive, o maior assassino de cristãos na história foi o pai do édito de preços no século III, em Roma, né? Tipo, o maior tabelador de preços também foi o maior assassino demoníaco. Você vê que é um negócio satânico desde o início. Então, e o preço que causa mais prejuízo você tabelar é o juro. E na hora que o governo... Uma das maneiras do governo controlar a base monetária e controlar a atividade econômica, se vai ter aquecimento, se vai ter desaquecimento, é aumentando e reduzindo os juros. Hoje, na guerra da Ucrânia, a principal arma dos Estados Unidos não são HIMARS, não é míssil, não é javelina, nada disso. É o juro americano. A americana leva o juro, promove recessão mundial, reduz o valor do óleo, reduz a arrecadação da Rússia. Então, você dá esse poder aos estados, você está produzindo um grau de distorção absurda. Porque os preços são informações. Como eu falei, Jesus foi muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai através de mim. E o diabo é quem reina sobre a mentira. A mentira é o reino do diabo. Então, o dinheiro fiduciário é o dinheiro do diabo, é o dinheiro da mentira. E por ele exatamente produzir informações que são falsas, ele engana as pessoas a tomar decisões que elas nunca deveriam ter tomado. Pessoas compram quando elas nunca deveriam ter comprado, elas constroem quando elas nunca deveriam ter construído. É por isso que na China tem 50 milhões de imóveis vazios, é por isso que na Espanha tem milhões de imóveis vazios em 98, obras que nunca deveriam ter acontecido. Isso deriva também do poder do Estado emitir a própria moeda, porque assim ele também consegue controlar o juro e tabelar os preços. Me perdoe ele interromper, só uma parte, que não é só o Estado aumentando, o Estado também dá poder. É também o Estado, mas os bancos, na cabeça da maioria das pessoas, é uma coisa privada. O banco não tem nada de privado. O banco, hoje, dentro do sistema regulado, é a antítese do capitalismo. Ele é menos privado que uma cadeia, que a maioria das cadeias são realmente privadas, né? Tem um dono, né? Faz o que quer, né? Valeu, obrigado, viu, Renato? Então, voltando aqui para o meu voto, o que eu entendo, e também para a minha relatoria, o que eu entendo como justo é que cada um receba aquilo que merece. Existe um grande desafio que talvez o Bitcoin ainda não tenha, e eu vou fazer isso, Renato, como uma provocação. Você volta ao final aqui para poder rebater essa tese, que eu acho que ela é importante, que a minha última preocupação em relação, por exemplo, ao Bitcoin, ou a moedas, né, moedas tokenizadas, a contratos, a smart contracts, enfim, eu vou deixar o especialista falar, que é melhor, né, o cara é autor de livro, é melhor ele falar no meu lugar. A única coisa que eu tenho como um ponto ali de inflexão, que também é, né, um ponto que eu tenho, o questionamento da minha tese libertária, ou ANCAP, para ser melhor, é que, e se alguém desliga essas máquinas, e se por alguma forma, de alguma forma, alguém sabota esse dinheiro, como que fica a base monetária? Eu vou deixar, Renata, essa perguntinha aí para você para o final, tá? Espero que você tenha ouvido ela aí direitinho. Então, como é que se resolve caso, eu vou dar um exemplo aqui, né, uma bomba eletromagnética ou uma explosão qualquer solar desligue todos os sistemas eletrônicos, nós vamos ter que voltar para o analógico. É claro que já seria um caos por si mesmo,
mas como que seria a questão da moeda, né? Hoje, é claro que, por exemplo, acho que a maioria de nós já passaria aperto porque nós não temos nem dinheiro, né? Nós temos um número mostrado na tela do celular ali falando que você tem aquele dinheiro guardado. Viu, Renato? Aí no finalzinho, depois dos votos, eu quero que você explica Se quiser, eu isso aí respondo para a agora em um audiência. minuto. Eu acho que nessa situação aí a gente não vai nem pensar em Bitcoin, viu? Quantas pessoas tinham no Brasil em 1800? Quantas pessoas você acha que tinha? Tinha pouca gente. Tinha menos gente do que tem em Salvador hoje. É isso que ia ter de gente que É. viveu depois de um ano se não tivesse energia elétrica, né? Você acha que ninguém vai estar Mais ou preocupado menos com isso. Bitcoin? Meu irmão, aí é o único. Aí vai ser, nos primeiros 6 meses, vai ser arma, munição e depois é remédio, não é isso? Só que mesmo assim, se Verdade. você tiver um nó em algum lugar, você volta a operar o Bitcoin. Agora o resto da sociedade vai ter acabado. Vai ter acabado a sociedade e o Bitcoin vai estar aí, beleza. Então assim, para finalizar meu voto aqui, para não me estender muito, eu entendo que a moeda não deveria ser controlada pelo governo, uma vez que o governo já controla quase tudo. Aliás, quase não, ele controla tudo, inclusive o combustível que move tudo, que é o dinheiro. Eu acho que assim, o maior poder que um governo tem é o de controlar a moeda. Mesmo que a gente não perceba, os governos estão cada vez mais crescendo, ficando cada vez mais tiranos, independente de ideologia, cada vez mais controladores, e a nossa cabecinha, cada dia que passa, continua acreditando que aquele conceito de Estado, ele de fato existe. Sendo que na prática, isso não se realiza. Para mim, o governo tinha que merecer o dinheiro dos contribuintes, assim como qualquer outra empresa merece o dinheiro dos seus clientes e consumidores. Com isso, Felipe, eu termino meu voto, pode pegar a palavra de volta. Obrigado, viu, gente? Maravilha. Cara, discussão bastante interessante. E essa questão de desligar a tomada eu já tinha feito. E, cara, o Renato realmente colocou um ponto bastante interessante, né? Velho, desliga a energia da tomada. Cara, os caras vão ficar sem Facebook, sem WhatsApp. Velho, os caras vão se matar antes do Bitcoin virar um problema. Realmente é muito bom. Então, beleza. Seguindo a nossa ordem alfabética aqui, vamos para o meu amigo Eduardo Azeredo. Não, Mauro, o M como é aí? Seria o Thiago, né? Mas o Thiago Funso, então vamos para o Alexandre. Meu querido Alexandre Lima, o nosso mais libertário da bancada. Por favor, Alexandre, tá contigo, garotão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas aqui, jogadores. Boa noite ao convidado especial de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela exposição aí de motivos na sua sustentação. Quero dar boa noite também a quem está nos acompanhando nos comentários. Não sei se tem enquete hoje, mas se tiver, votem, participe, compartilhe a live. Enfim, agradecer aí a todos os presentes. Tema muito interessante, muito pertinente para o Tribunal da Liberdade, né, que tem aí como paradigma a liberdade, né, como a sua Constituição, digamos assim. Então, é um tema absolutamente pertinente. E concordo, sim, com quem fez a sustentação, nosso convidado especial, bem como o relator, né? Nosso convidado fala bastante rápido, né? Então, assim, eu vou me concentrar aqui só em alguns conceitos, né? E dando alguns exemplos de por que o meu voto vai ser concordando com o relator. Bom, então essa moeda fiduciária, o que seria, né? Quando essa moeda ela não é lastreada numa riqueza real, né? Em algo que é baseado em escassez e onde você tem o monopólio de alguém que imprime aquilo e no nosso caso, né? No caso da maioria dos países do mundo aí que adotam, né? Que tem esse poder de criar essa moeda, obriga que você aceite aquela moeda, né? Então, se você tem um estabelecimento comercial, se você, né, funciona regularmente, você não pode recusar receber aquele dinheiro. Você pode até recusar receber outros meios de pagamento, mas se o cara chegar com dinheiro lá, você tem que aceitar, né? Então, e aí a gente entra também num outro conceito, eu não sei se foi mencionado aqui, né? Mas eu acredito que foi pelo convidado, né? Na hora que ele fala do poder de compra, né? E a gente vê esse poder de compra quando a gente quer trocar essa moeda com alguma coisa, porque a moeda nada mais é que um meio para você trocar, né? Você não tem que pegar aquilo que você quer e encontrar alguém que queira aquilo que você tem para fazer uma troca, né?
Então, aí você usa a moeda para poder fazer isso, inclusive troca entre moedas, a gente chama isso de câmbio, né? Aliás, câmbio é troca, o significado de câmbio. Então, por exemplo, se você pega, né, hoje, né, nós temos os Estados Unidos que imprime ali o dólar, que é a reserva cambial do mundo inteiro, né? Tem reservas cambiais em euro, etc., mas tudo moedas que são, né, não é lastreada em uma riqueza real, não é baseada em escassez, né? E com isso você tem, de fato, uma grande fantasia global que, indubitavelmente, historicamente, isso não é sustentável, né? E não há, de fato, o interesse, né, em se resolver quem, né? Então, hoje a gente opera aí uma questão sobre a base monetária, né? Então, ali você tem circulando X moeda ali, X reais, né? Se você olhar as instituições financeiras, porque o banco, o que é o banco? O banco, ele vende um produto. O que é o produto que o banco vende? Dinheiro. E o banco vende dinheiro por dinheiro. Então, qual que vai ser o preço desse produto? Vai ser os juros. Basicamente é isso que um banco faz, né? Um banco vende o dinheiro pelo dinheiro e o preço do dinheiro, para você comprar dinheiro, é juros, né? Quando o banco ele consegue pegar aquele valor que tem em depósito e emprestar ele novamente, é uma das formas ali que você tem de ampliação da base monetária, né? Vamos colocar ali que a reserva seja de 30%. Se depositou 100 mil numa conta, ele vai ter à disposição 70 mil para emprestar. Só que ele está emprestando esse dinheiro não vinculado a falar assim, você não vai poder mexer no seu dinheiro aqui, no seu saldo, não. Seu saldo continua de 100 mil e ele joga 70 mil para alguém que vai receber aquela destinação. E com isso você tem realmente uma coisa, no mínimo, estranha, né? Para a maioria das pessoas, se as pessoas compreenderem, né? Você chega lá no banco, pega um empréstimo lá, você pegou aquele empréstimo, você compra alguma coisa, sei lá, comprou um carro, comprou um imóvel, sei lá, comprou alguma coisa. Essa pessoa que recebe esse dinheiro bota numa conta bancária. Essa pessoa tem esse dinheiro surgiu de onde? De empréstimos de... Então, assim, por isso, inclusive, que a instituição financeira tem uma legislação própria e a instituição financeira, ela não vem a falir, né? Porque isso geraria um problema, né? No próprio sistema financeiro. Isso tudo, né, a gente vê que não é minimamente, se a gente raciocinar, não é sustentável, né? E a desvalorização da moeda é algo interessante, sim, para o próprio Estado, que tem ali suas dívidas, né? Aliás, tudo é dívida, né? Hoje em dia, se todo mundo quitar suas dívidas, desaparece o dinheiro, ninguém tem nada, né? Se fosse possível isso, né? Então, tudo gira em torno disso. Então, assim, não tem como a gente falar, né? Qualquer um que tem um pensamento de liberdade, onde o indivíduo é o protagonista, onde a gente quer que as pessoas tenham liberdade para se autodeterminar e fazer aquilo que quer, seja bom ou ruim, esse é o ônus da liberdade, né? Então, assumir as consequências daquilo que você quer fazer. A gente não tem como atrelar isso, né? E dizer que é favorável, né? A como funcionam as coisas hoje, né? Então, o meu voto é no sentido, sim, né, de concordar, né, e eu não entendo, né, da parte de criptomoedas, tá? O mercado, para mim, é um mercado que é novo, etc., né, mas, sem dúvida nenhuma, esse é o conceito por detrás de criptomoeda, né, é fantástico, porque você tem ali uma descentralização, você não tem um controle, você ter uma moeda que é baseada em escassez, né? Então, assim, eu acho algo extremamente promissor, ainda em teste, ainda, né, uma coisa, historicamente, é uma coisa agora, né, um experimento agora, mas, muito melhor do que um experimento que já, ao longo do tempo, realmente não se sustenta, não é algo, né? E isso é Estado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é a força do Estado, né, e atendendo os interesses, que são sempre privados, isso foi bem dito, não sei se foi pelo relator, enfim, são sempre privados, né, no fundo do fundo ali, o interesse público, ele não existe de fato, os interesses são sempre privados. E diante disso, meu voto só pode ser concordando aí com o relator e, sem dúvida nenhuma, não acho que deveria o Estado imprimir dinheiro e ter o monopólio disso de jeito nenhum.
Maravilha. Eu acho que o Alexandre lembrou bem, né? Desde que o mundo é mundo, o câmbio é feito, né? As pessoas trocavam, sei lá, pão por tecido, tecido por outra coisa, né? Até que se criou uma moeda, um metal e, enfim, hoje o papelzinho colorido que a gente vê, né? E realmente, do meu ponto de vista, eu não tenho direito a voto hoje, mas do meu ponto de vista é realmente isso. Quando você tem um papelzinho colorido que pode ser impresso aleatoriamente, né? A base, a vontade de quem quer que seja, você realmente tem um grande problema, né? Porque você faz esse comando e, bom, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Eduardo, tua vez, meu amigo, por favor, a palavra é tua. Fala aí, galera. Primeiro, boa noite aí a todos. Prazerzão estar dividindo tela aqui mais uma vez com vocês. Boa noite aí a todo mundo que está assistindo. Então, vamos lá. Meu ponto de vista. Falou-se agora, né? O Alexandre acabou ressuscitando aí um tema das aulinhas de história, que não tem como esquecer, o bom e velho escambo, que a gente faz até hoje, esporadicamente, né? Quem nunca trocou um carro pelo outro, trocou um jegue por uma bicicleta, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, mas resumidamente, qualquer coisa que venha do governo, eu tenho muito o ponto de vista do Mauro. O Mauro fala muito disso, eu concordo completamente. Qualquer coisa que venha do governo, que seja controlada pelo governo, a tendência de dar merda é muito grande, né? Porque o governo, ele há muitos séculos, eu não falo nem décadas, há muitos séculos, ele perdeu totalmente o seu propósito, né? Que é ser uma representação da sociedade. Não há essa representação. Quem assume lá fica cercado de soberba, faz o que quer e o povo que se foda, né? E tudo que vem do governo, a tendência de dar merda é enorme. E não é diferente quando se fala aí em todas essas questões relacionadas a dinheiro, moeda, né? E sem falar nas coisas que o próprio governo gera, que podem fazer essa moeda simplesmente até inexistir. Um exemplo recente que a gente tem é a Venezuela. Quem acompanha um pouquinho de lá já deve ter visto, inclusive, o que é o dinheiro, a moeda na Venezuela hoje. Né? Eu vi há um tempo atrás, eu até comentei em algum tribunal há um tempo atrás, foi uma coisa que me chocou bastante, que eu vi na Venezuela as pessoas usando a moeda, né, o papel propriamente dito, o dinheiro, para fazer coisas completamente inimagináveis, como, por exemplo, sustentar o fogo de uma fogueira para aquecer a sua família. Enfim, o papel moeda, o dinheiro deles sendo utilizado para qualquer outra coisa que não compra. O dinheiro simplesmente perdeu completamente o seu valor. O dinheiro venezuelano lá, né, não vale absolutamente nada. Eles estão usando como um simples papel. É um papel, não tem valor nenhum, né? Isso graças ao próprio governo, né? O governo que lá está gerou isso, né? Então, o meu voto, obviamente, não tem como ser diferente, não. O governo não tem que ter absolutamente nenhum controle relacionado a isso, porque esse controle gera uma hegemonia que deixa a gente o tempo inteiro, deixa a população o tempo inteiro no fio da navalha. Eles fazem o que quiserem, como quiserem, e a gente só se fode. E o povo só se fode. Então, assim, meu voto hoje é bem breve, bem rápido, é essencialmente isso. Meu voto é não. Devolvo aí a palavra para o nosso presidente. Maravilha, maravilha. Cara, eu concordo com vocês. Toda vez que você dá um poder para alguém gerir um papelzinho colorido que vai reger a vida das pessoas, para mais, para menos, seja mesmo que isso fosse bom, tá? Isso seria ruim. Né? Ninguém deveria ter em mãos esse poder. Tá? Bom, vamos abrir os microfones para a galera aqui, para questões de complemento e ordem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Pela ordem, eu acabei de falar, mas já vou falar de novo. A gente está falando aqui
um órgão especial, né? Pode ser o governo, pode ser até uma empresa, gerando aquela sua moeda, né? E ela diz quanto vale aquela moeda, né? Vou dar um exemplo que as poucas vezes que eu tentei usufruir, eu fiquei horrorizado, simplesmente não usei. Vamos supor, eu sou cliente do Santander. O Santander tem aquele Santander Espera, né? Que você vai acumulando pontos, que são a moeda interna, né? Para clientes do Santander. Aí você entra no site do Santander Espera para usar aqueles pontos. Aí você vê coisas absurdas, como um liquidificador custando 40 mil pontos. Cara, quanto você gastou no cartão de crédito para juntar 40 mil pontos? E aqueles 40 mil pontos valem R$100, porque aquele mesmo liquidificador na lojas americanas custa R$ 99,90. Então, aí a gente vê um pouco do que o poder de quem gera a moeda, de quem cria aquela moeda, de quem diz quanto ela vale, o poder que isso gera para a gente, né? Claro que no caso do exemplo que eu dei, do Santander, de um banco, é só você não usar, né? Mas quando a gente fala do governo gerando a nossa moeda corrente, a gente não tem o que fazer. A gente precisa ir no mercado comprar alguma coisa, a gente precisa, né? Tem aí, infelizmente, tem que pagar um determinado imposto e ele diz quanto vale, quanto você tem que pagar e foda-se, né? Aí a gente tem a ruína completa da sociedade nas mãos do governo. Pois é. Mauro? Cara, então, o que eu queria complementar, e eu acho que o Alexandre e o Eduardo pegaram bem, cara, voltemos à minha tese de que se o governo pôs a mão, não tem eficiência. Cara, não faz sentido nenhum. Imagina, a maior riqueza de um povo são seus bens. O seu dinheiro não é seu, cara. O seu dinheiro, hoje, não importa se ele está em bolsa, não importa se ele está numa corretora na bolsa, se ele está no banco, nem se ele está guardado debaixo do colchão, esse dinheiro é seu. Por sua vez, e aí eu vou abrir aqui, né, como aqui em Minas a gente costuma dizer, vou levantar a bola para o Renato cortar. Por sua vez, nem seus imóveis são seus. Hoje nós estamos aqui, né? São todos canais armamentistas, fortemente armamentistas, todos apavorados com o patrimônio, que são as armas de fogo, as munições, os equipamentos investidos, que não podem ser que da noite para o dia deixem de ser nossos, né? Uma canetada. Em contrapartida, existem alguns recursos, alguns ativos que são seus para sempre. E um deles é o Bitcoin, né? E como eu volto a dizer, lá no ano de 2010, 2009, 10, 11 ali, o Bitcoin não valia nada, era só uma brincadeira computacional praticamente, embora o Satoshi ele tenha criado uma das coisas para mim assim que é o que a gente chama de é o que vai virar o jogo. Se a sociedade hoje adotasse o Bitcoin como moeda, ela destronaria todos os governos, ou seja, o poder voltaria para a mão do povo. Juiz nenhum pode tomar aquilo, a não ser que seja através de tortura, porque são 24 palavras, Renata, abana a cabeça aí, se é isso mesmo. 24 palavras a senha? A senha de 24 palavras. Você pode colocar a senha que você quiser. Esse padrão de 24 palavras é uma espécie de mnemônico. É uma simplificação. Mas cada palavra ali é um de 1024 números. Então você escolher... Entendi. É como se você escolhesse um número de 1 a 10, sei lá, 1 trilhão de vezes o negócio. Não tem palavras. É um número absurdo de você. E, além disso, você pode colocar uma passphrase. O ideal, quando você faz autocustódia, inclusive, é que você não guarde as palavras em casa, que se a Polícia Federal estourar sua casa, ele vai tomar. O ideal é ter essas palavras, pode ser 12, pode ser menos palavras, mas que tenha uma passphrase, que tenha que essa sequência seja criptografada. Né? E aí, olha só que interessante. Nós temos um ativo que circula pelo ar, né, de maneira eletrônica, e circula pelo ar. É um ativo, ele já é reconhecido por uma grande parte da sociedade como ativo, né? Eu mesmo tenho vários amigos que são
eu diria até investidores, embora Bitcoin não seja investimento e sim reserva, né, para as emergências, o Bitcoin ele é uma das moedas e talvez a única hoje, né, tem várias outras, mas hoje o Bitcoin, o conceito dele é um conceito libertário por essência, que não está na mão de ninguém, cara. Não está na mão de ninguém, ou seja, só você tem acesso à sua carteira se você souber todos os processos para chegar até ela, e vamos dizer assim, inalienável. Assim como nem a nossa vida hoje é tão inalienável quanto os bitcoins. Claro que eu estou exagerando, porque sob tortura qualquer um fala o que precisar de falar. Mas, no fim das contas, é isso. Hoje, os estados se tornaram tão poderosos e tão grandes que nada mais é de ninguém. Nem aquilo que você trabalhou, trocou hora de vida para poder ter como patrimônio. E com isso eu concluo a minha fala aqui, e aí eu vou passar a palavra aqui, Felipe, já diretamente para o Renato, para ele poder responder aquela minha tese, lá, aquela minha, contra-argumentar a minha tese de que se tiver um colapso, como que fica todo mundo aí no quesito Bitcoin. Embora ele já tenha respondido. Por favor, Renato. Estou ouvindo. Está na hora de fazer algum tipo de tréplica, alguma réplica, é isso? É isso. As pessoas, até as bactérias, elas obedecem a motivações. Elas seguem motivações. É o interesse do político que seu filho seja independente, rico e inteligente, ou que ele seja pobre e submisso? As escolas, como a gente conhece hoje, são as escolas prussianas, que foram criadas para seus filhos obedecerem comandos a avançar sobre fogo. Não é para isso que foi inventado esse tipo de escola? É o interesse do político que seu filho morra. Na Bíblia, no Antigo Testamento, Samuel diz isso, né? Que Deus diz, não escolha um rei, que seu filho vai ser escravizado e sua filha prostituída. É exatamente, toda vez que você acha que Bolsonaro vai salvar a sua família, você vai se tornar mais pobre, você vai perder direitos, você vai reduzir o número de armas que você pode ter no Sinarme, como Bolsonaro reduziu, né? Eu posso ter menos armas hoje do que eu podia ter há 5 anos atrás. Quando o Temer saiu do governo, eu podia ter mais armas do que eu posso hoje no Sinarme, né? Eu podia ter 8 armas, agora são 5. Se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender 3, né? Toda vez que você pede por um rei... Agora são 3. Agora no governo atual são só 3. Pois é. Totais. Então, pois é. Aí, isso que eu estou fazendo. Essas mudanças de legislação sempre deixaram no limbo. Quando eu fiz 18 anos, a maioridade era com 21. Aí quando eu cheguei com 21, já era 18, né? Quando eu fiz 21 anos, eu podia comprar arma. Aí, de repente, o cara mudou a lei e já só podia com 25, eu tinha arma, não tinha como me cadastrar. Tipo, essas leis sempre me botam no limbo jurídico, não é isso? Eu sou da geração que pegou várias vezes, sim. A questão é simples. Nós vamos viver, a nossa geração, em 10, 20 anos, nós vamos ser livres e ricos como ninguém nunca foi, ou nós seremos escravos como ninguém nunca foi. Uma discussão dessa numa Big Tech em 5 anos não vai existir. Dinheiro físico não vai existir, esqueça. Não vai existir dinheiro físico, isso vai ser proibido. As CBDCs, o Pix vai ser... Tá na Bíblia, tá no Apocalipse. Você não vai poder comprar nem vender sem o símbolo da besta. Qual é o símbolo da besta? A marca, a sua marca biométrica para participar do sistema da mentira, que é a moeda fiduciária. Então, você poupar em reais, você ter imóveis que pagam impostos anualmente para você continuar ali, você não é dono do negócio. Se você paga para continuar no imóvel e você não define quanto é esse valor, o nome disso é aluguel. Você aluga o imóvel do dono verdadeiro, que é o soberano. E várias cidades, Detroit, chegou a ter milhões de habitantes e diminuiu 20 vezes, porque simplesmente o dono do negócio começou a aumentar o imóvel a um ponto que a maioria das pessoas foram embora e os imóveis viraram pó, né? E você acha que vai acontecer isso aqui? Na Venezuela, em Caracas, 2/3 dos imóveis estão vazios. Eu conheço pessoalmente pessoas que venderam imóveis de 300, 400 mil dólares por 5 mil. Vendeu fazenda que já custou $1 milhão por 10 mil em cash. Você acha que isso vai acontecer aqui? Não vai acontecer em 1 ano, 2. Isso é um processo de anos. O que você acha que vai acontecer no futuro do Brasil? Independente de quem está governando. Questão demográfica. As pessoas vão voltar a ter filho? Por que hoje é proibido o casamento? Por que as mulheres se comportam de maneira hipergâmica? Por que os caras não se comportam como homem? Por causa da moeda fiduciária. A moeda fiduciária gera mentiras. Dizer que você não precisa ter filho, que você vai ter aposentadoria. Você estudar para concurso, você está com a vida ganha, não é isso? Você tem direito a tudo, que você vai ter cota. Tudo isso vem da mentira da moeda fiduciária. Sem a mentira da moeda fiduciária, as pessoas têm que reconhecer a verdade, a natureza real das coisas, que é Deus. É isso. Tem um trecho muito característico, né, do diálogo do Star Wars, do mestre Yoda com o Luke, né? O Luke pergunta se o lado negro é mais poderoso
O cara responde não, mas ele é mais rápido, mais fácil e mais sedutor. Isso é verdade. A moeda fiduciária vai dar mais poder, mas mais poder a quem? Que tem interesse de fazer o quê? Se você vai dar poder a pessoas que têm interesse de prejudicar a sua família, você está sendo inferior ao ladrão. Porque o ladrão rouba para levar para a família dele. O cara que não mama no esquema corrupto e tem tesouro direto, o cara tem ações na Bolsa Brasileira, o cara tem imóveis no Brasil, o cara tá levando o filho dele para o brega pedófilo e não tá lucrando nada com isso. O que é mais imoral? Você estuprar o filho do vizinho ou o seu? Porque na hora que você está poupando, na hora que você está investindo numa ditadura de exceção, num lugar que não tem lei, você está destruindo sua própria família, não é isso? Você está agindo inferior ao cara que vai no brega pedófilo que não tem o filho dele lá, né? Então, é por isso que, inclusive, muita gente acredita que, além de ser uma alternativa, um bote salva-vida da destruição do welfare, que já tinha sido escrito por Hayek no Caminho de Servidão, o Bitcoin é imperativo moral. Investir em Bitcoin não é uma alternativa financeira. Vocês falaram várias vezes de investimento. Não existe investimento. Eu tive num regime de juro negativo. Dinheiro. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro. São moedas. No conceito aristotélico, que tem 2.500 anos, dinheiro seria reserva de valor. Uma moeda de ouro, na década de 30 nos Estados Unidos, era uma moeda de 31 gramas de ouro. Uma onça, que eles chamam, né? Os Estados Unidos gostam de onça, é tudo onça, né? Tem onça líquida e onça sólida. Onça de ouro, que se chama onça Troy, são 31 gramas. Era $20. No Velho Oeste mesmo, eu tenho várias do Velho Oeste, que é $20. Vocês acham que uma onça de ouro custa quanto hoje? É $2.000. E o ouro perdeu o valor absurdamente. Tipo, o negócio perdeu, não foi 90%, não, foi 99% do valor, não é isso? Isso é o dólar. Real nem se fala. 1 grama de ouro em 94 custava R$10, agora é 300, não é isso? Essa diferença, você pagaria imposto de renda, e esse é só um exemplo de como você paga mais imposto, porque a moeda é fiduciária, como você contribui, além do imposto, com a diluição da sua qualidade, com a diluição de sua motivação a poupar, com a diluição de sua motivação a trabalhar, a diluição de você produzir, e é por isso que a tecnologia está, inclusive, estagnando. As famílias estão estagnando, porque passa a não valer a pena atividades que sejam cooperativas. Se você olhar na economia comportamental, na economia institucional, o que faz um país ser desenvolvido ou subdesenvolvido é se vale ou não a pena ser vagabundo. No Brasil, vale a pena ser vagabundo ou honesto. A moeda fiduciária faz não apenas para a população, mas para os governantes vale a pena ser vagabundo. Vale a pena ser lobista. Não tem um bilionário hoje no mundo que a profissão dele não seja comprar advogado, não é isso? Pessoal, o presidente da Honda, da década de 60, 70, dizia, toda vez que o americano cria uma legislação nova em termos de motores, a Honda contrata 50 engenheiros e a GM contrata 50 advogados, não é isso? Hoje em dia todos contratam 10 advogados, 20 advogados parentes de juízes, lógico, 40 auditores fiscais e começa a financiar a campanha de um monte de gente, como a FTX financiou a campanha de 2/3 dos legisladores dos Estados Unidos. A FTX era um aparelho, como o mensalão, que financiava a corrupção, que financiou a eleição da maioria da maioria, tipo 70% dos comunistas lá, que são os democratas dos Estados Unidos. Que foi essa operação. Então, a FTX era um aparelho que recebia dinheiro fraudado lá da Burisma, que era onde o filho de Biden trabalhava, que era o esquema da corrupção da Ucrânia, para mandar de volta com a ajuda da Ucrânia e pegar esse dinheiro da ajuda e financiar os vagabundos para se eleger nos Estados Unidos. É por isso que hoje em dia o governo americano é um governo aparelhado, é um aparelho comunista, né? É um aparelho do Partido Democrata. É isso. Se chegou nesse nível, você vai acumular dólar financiando vagabundo, você vai querer financiar dólar, financiar os Estados Unidos, você vai querer financiar a Cuba, a Coreia do Norte, a Argentina. Inclusive, o que eu estou dizendo aqui é muito mais importante do que você ir embora do país. Você não precisa... Você faz muito mais contra uma ditadura se você morar na Venezuela, na Argentina, comprando Bitcoin, do que falando mal no meio da rua que você vai morrer e não vai fazer nada contra ela. Se você comprar Bitcoin, inclusive, você dá o exemplo, você vai viver maravilhosamente bem, não é isso? Você vai comer os filhos, a esposa, do cara beijando seu pé, dando graças a Deus que você está dando $5 a ele, e diz, não, você não comprou Bitcoin, não é isso? Eu avisei. Agora, da próxima, não é isso? Você vai estar liderando pelo exemplo. Eu não defendo ninguém botar a cara como a gente está botando aqui, sendo doxado. Dentro de 5 ou 10 anos, essa ideologia, tudo que a gente está falando aqui vai ser proibido por lei. E as Big Techs, muito antes disso, vão censurar todo tipo de coisa. Você só vai ter a sua primeira e a segunda emenda, você só vai ter direito de expressão se você puder comprar acesso a esses canais. Sempre vai existir internet sem controle do governo. Tem Hughes em qualquer lugar, com satélite estacionário. Tem agora satélite da Amazon, satélite da Tesla. Agora, para isso, você vai ter que ter dinheiro real. Dinheiro, não é moeda, não. Com certeza, com o cookie lá, que é o peso que o cubano escravo tem, você não consegue comprar internet. Né? Acesso à internet, muito menos se ser regulado. É isso. Você tem a opção agora. Você que está me ouvindo, eu sou voluntário para morrer, para ser torturado até a morte, para salvar a sua família. Eu sou o anjo que avisou a Ló e a família de Ló, corra e não olhe para trás que você vai virar sal. Eu estou dizendo isso a você, em nome do Senhor. Se você olhar para trás para o sistema fiduciário, você vai ter o mesmo destino da mulher de Ló. Isso.
É muita informação. Tô pipocando aqui. E as filhas de Ló tiveram que estuprar comentando. ele, não é isso? Por causa disso. Então. Não foi isso que aconteceu na Bíblia? As filhas estupraram o pai para engravidar porque a mãe não estava lá, não é isso? Tem o pessoal comentando aqui, né? Ó, por exemplo, o TI 2023 comentando que os filhos netos pagam pela negligência dos pais e avós. A geração seguinte paga pelos erros da geração anterior, né? As leis que a gente segue são as jus naturais, né? Comentando o comentário aqui do Alfredo Hermes. A organização não depende do Estado. Satanás, o diabo ofereceu os governos a Jesus. Os principados são os governos. De quem é os governos? De quem são? Qual o reino do diabo? Como é que você se torna político? Como é que você vai ser eleito? É quem faz o quê? Quem mente, não é isso? De quem é? Verdade. A mentira é o reino de quem? Quem é o pai da mentira? Samuel disse, não peça um rei. Se você pedir um rei e você confiar no rei, você achar que a sua saída é um rei, seu filho vai ser prostituído, sua filha vai ser usada, tudo aquilo continua sendo válido hoje, né? Pois é, o Psi Fernando aqui comentando que o dinheiro é algo importante demais para estar na mão do governo. Cara, a maioria de nós aqui entende que governo tem que ser mínimo, né? Estado tem que ser mínimo, governo tem que ser mínimo. A gente precisa ser criado, isso é uma opinião minha particular, né? Se as pessoas seguissem basicamente as 10 regrinhas, né, que desceram do monte lá escritas na tábua, a gente não precisava de processo civil, né, não precisava de nada. A 10ª regrinha diz que... Você lembra a 10ª regrinha? Pois é. Qual é a 10ª regrinha? Conta aí. Vou falar. Não desejarás a mulher do próximo, nem a teu animal, nem a tua carroça, nem a teu escravo, nem a teus filhos, nem a tua casa, nem a outra tua coisa. Ou seja, ele equiparava a mulher aos escravos e aos filhos, né? Você pode tratar a mulher hoje como escravo e o filho? Você pode tratar a sua mulher como seu cachorro, sua coisa, sua carroça? Se você der um grito em sua mulher, se você chegar em sua mulher, se ela tiver com 4 homens na cama com sua filha de 14 anos e você alterar, é você que vai preso, não é isso? Você não pode nem gritar, você pode achar ruim. Você não pode bater em seu filho hoje em dia que você vai preso, imagine. Que tem mais de 10 passagens explicando categoricamente que você precisa bater nele em certas situações, não é isso? O negócio é tão demoníaco que ele não apenas, o Estado tem um toque de merdas. A água que sai da torneira regulada, ela reduz sua inteligência e te efemina. Tudo que ele toca, ele amaldiçoa, porque ele é uma entidade satânica. Muito bom. Muito bom. Essa live vai pegar fogo nos comentários quando a gente terminar aqui. Bom, a enquete. Temos votos aqui, né? Moedas da administração de governo. 76% votaram que não. 77% agora. 24% votaram que sim. A questão é que antigamente as pessoas não tinham opção. As pessoas não tinham opção. O dinheiro era ouro há 100 anos atrás. Aí o Estado conseguiu impedir que as pessoas saíssem do país com ouro, com aeroportos, com de metais e tal, e impôs a merda deles. Hoje em dia, com o Bitcoin, as pessoas estão recuperando esse poder. Os cyberpunks, década de 80, 90, 2000, eles entenderam que as novas tecnologias, que a internet, que a criptografia, eles iam nos fazer ser escravos como ninguém nunca foi, se o governo dominasse a tecnologia, ou livres como ninguém nunca foi, se nós dominássemos a tecnologia. Imagina que a gente está no século XV. A gente está decidindo se todo mundo vai poder ter arma de fogo ou só o governo, não é isso? Lembrando basicamente, né, que se você não tem como defender as suas coisas, você não tem nada, né? Não, o Bitcoin é a primeira propriedade na história da humanidade que você não precisa de violência para defender. A terra, durante 5.000 anos, durante toda a história da humanidade, em todos os continentes, apenas a nobreza podia ter terra. Porque você só pode ter terra se você estiver disposto a matar. E a nobreza é a classe guerreira e assassina, não é isso? O Bitcoin, meu Bitcoin, se eu estiver disposto a morrer, ele não me toma. Eu posso, inclusive, levar para mim pro caixão, não é isso? E ninguém vai ter acesso. Se eu estiver disposto a morrer, isso. Vai diminuir o valor, vai diminuir o valor da violência. Isso. Verdade. Como é que é? O flúor na água é elemento domesticador que limita a autodeterminação. Não é só flúor, não. O flúor, o cloro, os plásticos, as porcarias de acrilatos, monoacrilatos, a água de torneira comprovadamente reduz a inteligência, inclusive da criança que vai nascer, da mulher que vai ver aquela desgraça.
E eu acredito que isso é feito dessa maneira para isso, para efeminar as pessoas, para efeminar e emborrecer as pessoas. Existe uma engenharia social sistemática para reduzir a inteligência e a masculinidade da população, para transformar vocês em eunucos que sejam mais fáceis de ser escravizados. Durante milhares de anos, as únicas sociedades que tiveram escravos sistemáticos foram aquelas que não permitiam que o escravo tivesse uma família numerosa, uma família estruturada. Se alguém resolvesse castrar seu filho e levar para o brega, você preferia morrer do que permitir isso. Agora, quando o cara é filho de uma bastarda, você não sabe quem é o filho de uma puta, você não tem muita certeza se é seu, você não tá nem aí, não é isso? As sociedades, falar um parêntese, 100% pela das ordem sociedades aqui, que mantiveram escravidão, eles não permitiam que os escravos tivessem uniões sólidas. Se ele soubesse, ele sabia que era o pai e a mãe dele, de onde ele veio, tem pessoas que morreriam para evitar ele de ser escravo. Me perdoe, Canhoto, diga. pela ordem aqui, senhor presidente, só para traduzir para nossa audiência, o brega é a casa das primas, gente. Tá? Porque o Renato, a região do Renato, que chama brega, é a casa das primas, casa das tias, ou popularmente conhecido como prostíbulos. Esse mundo que a gente está vivendo é uma máquina. O welfare, o Estado Social, a máquina de tirar dinheiro de homem e da mulher. A assistência social, as aposentadorias. A mulher vive 7 anos mais e aposenta 5 anos menos. Fora a diferença de casamento de idade. Mais de 80% dos benefícios previdenciários são pagos a mulheres. E mais de 80% das contribuições são feitas por homens. O Estado é uma máquina de tirar dinheiro de homem e dar à mulher. Dá de tirar dinheiro de produtores e dar a parasitas. Isso vai acabar. É por isso que o mundo, especialmente o Brasil, é o país, fora o Canadá, é o país de fecundidade mais baixa das Américas. O Brasil hoje tem a fecundidade mais baixa que Cuba. O Brasil vai ser o país mais velho das Américas se não tiver uma migração violenta de vir para cá. E eu duvido, em 30 anos, o Brasil vai ser mais velho do que Cuba. Por quê? Porque as mulheres não precisam mais dos homens. Hoje o provedor dela é o governo. Inclusive é proibido. Até se uma mulher decente quiser ser esposa de alguém, é proibido. Não é permitido. O homem não tem o direito sobre o corpo da mulher. Não tem o que está escrito ali. É proibido, legalmente proibido no Brasil, não é isso? Eu ainda tento manter minha esposa sob os meus cuidados. Mas é essa pegada, né? Infelizmente, sendo água ou não, a gente vê nitidamente que as pessoas estão emburrecendo e as pessoas estão cada vez ficando mais dependentes, né? O que me diz, basicamente, que a esquerda fez um trabalho excelente e eles estão de parabéns. Reduzindo testosterona, contagem de espermatozoide, testosterona, espermograma caiu 1% ao ano há 50 anos. Isso. Tipo, é físico. Poliéster, a alimentação de excesso de carboidrato, todo esse tipo de coisa, porra, acaba com o cara. Até o fato de você botar a mulher em posição de poder, dar grito em cara e tudo mais, isso reduz a masculinidade do cara. Isso. Beleza. Aí, ó, Felipe, então, tá bom. anota Pessoal, aí mais um tema para a gente poder trazer o Renato quando a gente tiver Dog pill, não é isso? E pergaminho dog pill, não é isso? Aí, ó. Pronto, já vamos trazer o Renato para o próximo tema aí. Então, beleza. Pessoal, uma hora de live. Quero agradecer a presença de todos. Infelizmente, tivemos o faltante. Tenho certeza que o Thiago adoraria explanar sobre esse assunto. Infelizmente, ele estava com uma reunião lá, não conseguiu. O Fabrício Rebelo, infelizmente, está com problemas na internet da casa dele. Caiu a rede lá, ele não tinha como conectar, não tinha como acessar. A live vai ficar para quem quiser assistir. O canal do Renato está disponível. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para quem quiser seguir. Eu não tenho canal, nunca botei nenhum vídeo. No Instagram. Canal, não. Ah, sim. No Instagram. O Instagram tá embaixo. Pessoal e tal. Se vocês quiserem algum conteúdo a rede social que eu interajo mais, que eu posto diariamente, é o Twitter. O Twitter boa. Boa. Siga o nosso amigo Renato38 no Twitter. Qual que é o arroba do Twitter, Renato? 38 Bitcoinheiro. 38 Bitcoinheiro, ótimo. 38 algarismo Bitcoinheiro. Isso. Beleza, maravilha. Pessoal, encerrando a nossa transmissão de hoje, quero agradecer a presença de todos, agradecer a todos que votaram na enquete, agradecer a presença do nosso amigo Renato Amoedo. Foi, sem dúvida, uma live extremamente interessante, com um monte de coisa aí que a gente aprendeu diferente, que eu vou precisar reassistir essa live para refletir, beleza? Senhores, muito obrigado a todos, uma excelente noite. Onde que é o próximo canal, Mauro? Onde é o próximo? No seu canal, quem relata? Thiago, né? Você lembra? É o Thiago que relata? Thiago, eu estava procurando meu mouse aqui para ver onde é que estava o silenciar. É o Thiago. Beleza. Então, beleza. Thiago relatando no canal do Canhoto na semana que vem.
Muito obrigado a todos, uma excelente noite e tchau, tchau.